Lembra dela, da máquina de escrever? A gente lembra, né? A gente lembra, a gente usou muito. Esse DFG, cedilha ali, KJH. E aí não dava para pagar não, né? Gastava muito papel, tinha que começar tudo de novo. Agora, tem muito jovem que está assistindo a gente que nem sabe, né, o que é isso. O fato é que a gente vai ver a história de um paulistano de 24 anos que ficou desempregado durante a pandemia, só que ele deu a volta por cima garimpando, vendendo aquelas antigas e saudosas, para alguns, né? Para alguns. Máquina de escrever. O Luiz trabalhava vendendo cadernos artesanais em universidades, até que veio a pandemia. Logo em seguida, o mundo acabou. E qual que foi a primeira coisa que fechou? Foram as faculdades. E daí nisso, eu me vi completamente sem renda. Ele ficou quase um ano desempregado, se mantendo com o auxílio emergencial. Até que ganhou um presente da namorada. Eu escrevo, eu gosto muito de escrever. Daí, ela viu uma máquina de escrever toda quebrada, à venda, lá na internet. E falou, se você quiser, eu posso te dar essa máquina de presente. Luiz passou a correr atrás de máquinas usadas e bem desgastadas pelo tempo para depois restaurar e revender. Desde o dia 15 de março de 2021, eu já vendi por volta de 180 máquinas. E hoje eu vivo disso, eu como disso, eu pago meu aluguel disso. Mas claro que um jovem de 24 anos não aprendeu a dar um trato nas máquinas por conta própria. Nem existem cursos ou tutoriais na internet sobre o assunto. Somente quem já trabalhava no ramo poderia ajudá-lo. Foi aí que ele conheceu o seu Ronaldo. Eu me considero, vamos dizer, um clínico não, um médico, um cirurgião das máquinas. O seu Ronaldo tem uma atividade profissional que praticamente está extinta, a de mecanógrafo. Ele é uma referência quando o assunto é transformar uma máquina de escrever quebrada e velha numa novinha em folha. Existe uma demanda grande por esse tipo de serviço por causa do valor afetivo e familiar. Eu acho bacana porque cada máquina é bem recheada de histórias. Fiz duas esse ano, que era do avô, passou para o pai, para o filho e agora para o neto. A mesma máquina. Não é exagero dizer que era como se fosse o computador da época. Durante décadas, foi um instrumento de trabalho de milhões de profissionais. Essa é uma máquina inglesa, é uma imperial dos anos 40. Essa aqui dos anos 30. E essa aqui é uma já dos anos 80. E essa aqui é uma máquina italiana, uma máquina portátil, né? Uma Antares. Eu aprendi a digitar numa máquina de escrever como essa. Agora, claro que ela tem muitas diferenças para um computador que a gente usa hoje em dia. Primeiro que você, né, tem que digitar com força, senão a tinta acaba não saindo lá no papel. Outra coisa também é que você não pode errar, porque se você errar, dá aquele trabalhão, você tem que usar uma tinta branca para apagar o que você escreveu errado. Então, você tinha que ser, na época, um grande datilógrafo para errar o mínimo possível. Aliás, se você não tivesse um bom curso de datilografia, nenhum bom emprego na época você arrumava. Eu aprendi a digitar com os 10 dedos. Hoje em dia é bem mais difícil para mim, né? Usar uma máquina de escrever como essa já é uma coisa muito estranha. Eu acabo catando milho, né? Mas dá, ó. A gente vai escrevendo. Olha lá, tá escrito, ó. Cato milho. O Luiz discorda de que a velha e saudosa máquina de escrever tenha ficado no passado. Para ele, é um instrumento ideal para escrever com maior concentração e desenvolver a criatividade. Porque aqui é você com o seu texto e nada mais do que isso. Cara, eu nunca escrevi tanto na minha vida depois que eu comecei a mexer com a máquina.